Bom dia, meus irmãos. Estamos juntos aqui mais uma vez para aprendermos da boa palavra do nosso Deus e agradecemos ao Senhor pelo privilégio da sua palavra. E continuo em oração, irmãos, pedindo ao Senhor para que em sua infinita graça Ele possa nos restituir o culto, que Ele possa nos levar para a sua casa, porque eu sei que este é o desejo de Deus, que os seus servos, que os seus filhos se reúnam no seu templo, na casa do Senhor. Mas, irmãos, enquanto esse tempo não chega, nós devemos fazer aquilo que um bom servo de Deus, um bom filho de Deus deve fazer, que é separar o nosso tempo para cultuar a Deus, mas também para aprender um pouco mais da sua palavra. E é isso que nós, mais uma vez, iremos fazer nesta manhã. E como tema, irmãos, da nossa mensagem, nós temos a bondade de Deus para com os pecadores. Nós iremos discutir essa ideia hoje pela manhã, a bondade de Deus para com os pecadores. E temos como base dessa mensagem o Salmo 36. Então convido aos amados para que abram as suas Bíblias em Salmos 36 e após a leitura, é um breve texto, 12 versículos apenas, nós iremos fazer uma oração, pedindo a bênção e a direção de Deus para a sua palavra. Então, assim diz a palavra de Deus em Salmos 36. Há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo, abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito, maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se despega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens. A tua fidelidade, a tua justiça é como as montanhas de Deus. Os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preserva os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se de abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz nós vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem levantar-se. Vamos, irmãos, orar neste momento, agradecer ao Senhor por esse dia, mas também pedir a sua direção para a sua palavra. Oremos. Nosso querido Deus, nosso Pai Celestial, nós te louvamos e te bendizemos. Primeiramente, ó Deus, porque o Senhor nos amou e entregou a vida do seu Filho Jesus Cristo naquela cruz para que nós pudéssemos ter vida. Através do nosso Senhor Jesus Cristo nos foi dado acesso ao reino dos céus, mas também, ó Deus, discernimento e conhecimento para aquela que é a tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor, através dela, pode falar aos nossos corações. E a nossa oração essa manhã é que, através do teu Espírito, o Senhor possa nos revelar verdades importantes, para que assim, aprendendo, nós possamos praticar, mas também ensinar a outros, pois este é o nosso propósito. Eu te peço, ó Deus, para que o seu nome seja glorificado. Eu te peço para que o Senhor abençoe a cada um daqueles que ouvirem essa palavra, e que, por sua vez, o Senhor também me abençoe, para que eu seja o instrumento, a ferramenta que o Senhor usará para que, transmitindo a tua palavra, o seu nome possa ser glorificado. Essa, Senhor, é a oração que eu faço no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, a bondade de Deus em favor dos pecadores. Meus irmãos, nós não sabemos exatamente em que ocasião Davi ele compôs esse salmo. Mas ao observá-lo, nós não iremos ver nada muito diferente daquilo que nós temos o costume de ver nos salmos de Davi. Porque aqui, mais uma vez, ao que parece, ele está meditando sobre aquela situação conflitante que ele tinha a respeito com seus inimigos. Davi, ele está pensando em seus inimigos, está avaliando o seu comportamento mais uma vez, mas aqui nós podemos perceber, irmãos,
que essa avaliação, que essa meditação que Davi faz a respeito dos seus inimigos é um pouco mais profunda. Porque, ao que tudo indica, ele não se apega apenas às suas atitudes exteriores, ao seu comportamento ruim, à prática ruim de forma exterior. Mas Davi ele faz uma análise um pouco mais profunda, porque Davi ele passa a meditar sobre o caráter do ímpio, o caráter do iníquo, o caráter dos seus inimigos. Mas, curiosamente, ao meditar sobre o caráter dos inimigos, Davi, de forma inspirada, acabou revelando para nós aquela que é a realidade de todos os seres humanos no pecado. Porque nos primeiros versículos, irmãos, Davi estaria revelando para nós a natureza pecaminosa do homem. Davi revela a natureza e a malícia do pecado do homem. E isso é o que nós podemos ver nos primeiros versículos. Meus irmãos, a natureza corrupta do homem é um tema que pode ser encontrado sim em toda a Bíblia. O próprio Davi, em Salmo 51, versículo 5, ele diz que o homem, ele nasce na iniquidade, que nós somos concebidos no pecado. E se nós formos a somar a outros textos da Bíblia, como por exemplo, Romanos, capítulo 3, versículo 10, onde o apóstolo Paulo, também de forma inspirada, diz que não há um justo, nenhum sequer, nós devemos entender, irmãos, que todos nós nascemos no pecado, que todos nós somos pecadores. O próprio Paulo afirmou isso em Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o que precisamos compreender a essas alturas é que todo homem, ele é pecador. Não somente porque pratica o pecado, mas porque também ele nasce no pecado. E este mesmo pecado que vem conosco após o nascimento, ele infelizmente de alguma forma acabará exercendo domínio, acabará exercendo influência sobre nós. E é sobre isso que Davi está falando nesses primeiros versículos. Primeiro, no versículo 1, irmãos, Davi afirma que o pecado ele fala ao coração do homem. Vamos mais uma vez ler o versículo 1. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Davi, ele está afirmando que o pecado, ele fala ao coração do homem. Ao ler esse versículo, irmãos, me vem muito a imagem daquele amigo de infância que talvez você teve, um amigo indigesto, que ficava ao seu ouvido dizendo, ei, faça isso, faça aquilo, para que você pudesse desobedecer aos seus pais. Irmãos, eu posso dizer que eu quebrei muitas vezes a cara por causa desse tipo de amigo, né? Amigo indigesto. Porque ao ser influenciado, ao ser incitado a fazer coisas que na verdade meus pais não aprovavam, obviamente eu estava me colocando em perigo. Obviamente eu estava passando a ter a possibilidade de apanhar, de ter sérias consequências. Mas, irmãos, eu devo confessar, ao meditar sobre isso, eu devo confessar que o incentivo, a influência desses amigos indigestos, na verdade, era uma mera desculpa. Uma mera desculpa para fazer aquilo que o meu coração desejava. De certa forma, é isso que Davi está apresentando para nós, irmãos. Que lá dentro de nós, dentro dos nossos corações, existe a voz da transgressão. Naturalmente, o homem está disposto a fazer o mal. Naturalmente, nós estamos voltados para fazer aquilo que é pecaminoso, porque essa é a nossa realidade. E quando nós somos incitados por essa voz da transgressão, na verdade nós estamos cedendo àquela que é a nossa vontade, aquele que é o nosso desejo, porque somos pecadores. E isso é o que Davi está tentando dizer para nós. E irmãos, logo nós perceberemos que os pecados que exteriormente são vistos, obviamente, eles procedem dos nossos corações. Inclusive, é isso que o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou para nós em Marcos, capítulo 7, 21, ao dizer que de dentro do coração dos homens é que procede todo o mau desígnio. Então, irmãos, nós devemos tomar muito cuidado em dar ouvido à voz da transgressão, à voz do nosso pecado, porque isso pode trazer até mesmo um precedente perigoso.
Porque como Davi está bem explicando para nós aqui, o fato de nós ouvirmos a voz da transgressão não está apenas na questão que nós iremos pecar, que nós iremos ceder às práticas pecaminosas. Mas como você deve perceber, como você bem sabe, ao pecar, nós estamos transgredindo a lei de Deus. Então, se todas as vezes que nós atendermos a voz da transgressão que está em nossos corações, automaticamente nós estamos desobedecendo a Deus. Automaticamente nós estamos demonstrando a falta de temor. E é justamente aí que está o perigo. Porque como o próprio Davi nos ensina, em Salmos 14, versículo 1, o homem, ele passa a falar a si mesmo, através dessa voz da transgressão que está em seu coração, de que não precisa mais temer a Deus, de que não precisa mais acreditar nele. Pois Salmos 14:1 diz que o insensato no seu coração, ele diz, não há Deus, e por esse motivo corrompe-se e praticam abominação, pois já não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, irmãos, isso nós podemos ver claramente nas nossas vidas, isso podemos ver claramente nas Sagradas Escrituras. Um bom exemplo disso é aquilo que aconteceu com Adão e Eva, porque a voz que habitava em seu coração, a voz que começou a falar em seu coração, incitou para que eles fizessem a sua vontade, ignorando a Deus, ignorando os seus mandamentos, ignorando a sua palavra. E logo, quando eles cederam a essa voz, a essa influência pecaminosa que passou a habitar dentro deles, logo, infelizmente, eles sofreram as severas consequências do pecado. Por esse motivo, irmãos, a recomendação nesse primeiro momento é que você não ouça mais o seu coração, que você não ceda às influências e motivações da voz da transgressão que habita dentro de você. Até porque, irmãos, como dito pelo profeta Jeremias, em Jeremias 17:9, o nosso coração, ele é enganoso, ele é desesperadamente corrupto. E é certo que ele vai falar para que você desobedeça a Deus, para que você faça a sua vontade. Mas, meus irmãos, como crentes em Jesus, como filhos de Deus, como alguém que espera fazer a vontade do Senhor, você não deve ouvir a si mesmo, você não deve ouvir o seu coração. Pelo contrário, você deve se atentar às palavras de Deus, à voz de Deus, que ele traz, que ele fala ao nosso coração por meio da sua palavra, por meio da Bíblia. Então, se você quer fazer a vontade de Deus, se você não quer transgredir os seus mandamentos, você deve se atentar à sua palavra, você deve se atentar à palavra de Deus. Essa é a primeira recomendação que nós temos. Por sua vez, Davi, no versículo 2, ele afirma que a nossa natureza pecaminosa, ele exalta o pecado. A voz da transgressão não somente fala ao nosso coração, mas ela exalta o nosso pecado. Veja comigo o versículo 2, irmãos. Porque a transgressão o lisonjeia aos seus olhos. Ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. A ideia de Davi aqui, irmãos, é que a voz da transgressão, ela não apenas motiva o pecador, mas ela também exalta as suas ações pecaminosas. Davi, na verdade, estaria falando daquela voz interna que, diferente da nossa consciência, não irá reprovar as nossas ações. Pelo contrário, irá aprovar, irá exaltar, irá louvar. Olha, o que você fez é certo, e isso, faça isso mesmo. E, curiosamente, essa voz, ela fala, elogia, ela exalta as nossas ações, mesmo que nós estejamos errados, mesmo que nós estejamos desobedecendo uma lei. Isso de forma prática, irmãos, pode ser visto em várias situações. Talvez um pai de família, ao cometer adultério, a voz da transgressão que habita dentro dele, a voz pecaminosa do seu coração, vai dizer que aquilo que ele fez não foi errado, porque a sua mulher não o amava, porque ele não era valorizado e ele precisava ser feliz. Então ela vai exaltar o adultério. Ela vai motivar para que ele continue fazendo isso. Da mesma forma que um pai de família, ao vir roubar alguma coisa, ao vir furtar algo, algum bem, essa voz da transgressão vai dizer: ei, você merece. Os ricos têm muito, você não tem nada. Então roube, porque isso é bom, isso vai fazer bem para você. Meus irmãos, perceba que essa voz, ela não procede de Deus, porque Deus, ele jamais iria contradizer a si mesmo.
O mesmo Deus que diz que nós não devemos roubar ou adulterar, não é o mesmo Deus que vai dizer que isso está aprovado, que nós devemos fazê-lo. Porque Deus não se contradiz, Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é reto e justo em todos os seus atos. Então, irmãos, em primeiro momento, o que nós devemos fazer é sondar se a voz que tem falado aos nossos corações realmente procede de Deus. Porque nós podemos nos enganar, irmãos. Nós podemos imaginar que estamos fazendo a vontade do Senhor e, na verdade, nós estamos fazendo a nossa própria vontade. Se a voz que fala ao seu coração, se a voz que você ouve te incita, te influencia, te motiva a desobedecer a palavra de Deus, essa voz não procede do Senhor, mas é a voz da transgressão que habita em seu coração pecaminoso. É por esse motivo que Davi ele vai tentar dizer aqui para nós que essa voz, ela tenta te convencer que você está certo, que você está bem, que você não vai acontecer nada com você. Na verdade, ela está deturpando a verdade, né? Porque nós sabemos, irmãos, que as coisas não funcionam exatamente dessa forma. Nós sabemos que ao pecar, nós seremos disciplinados por Deus. Nós sabemos que ao pecar, ao transgredir os mandamentos de Deus, nós traremos para nós e também para aqueles que nós amamos sérias consequências. Porque no pecado, irmãos, não pode ter nada de bom. No pecado não pode ter nada que resulte em coisa boa. Meus irmãos, por esse motivo que nós devemos realmente nos atentarmos às palavras do Senhor. E nesse sentido, eu cito aquilo que diz o profeta Isaías em em Isaías 64, versículo 6. Desculpe. Eu cito o profeta Isaías em Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como imundos, e todas as nossas justiças como trapos de imundícia. Todos nós murchamos como uma folha. E aí no final do versículo ele diz, e as nossas iniquidades como o vento, que quer nos levar para longe. Então Isaías ele estava mostrando aquela que é a realidade. Primeiro, nós somos pecadores, nós somos como trapos de imundícia. Nós possuímos uma natureza pecaminosa. E a voz que fala ao nosso coração, a voz da transgressão, a voz do pecado, ela tenta nos incitar, ela tenta motivar, ela tenta elogiar as nossas ações pecaminosas, porque o seu objetivo é nos levar para longe de Deus. Então aqui mais uma vez a recomendação é que em vez de você se atentar à voz da transgressão do seu coração, você deve se atentar à palavra de Deus. Porque assim como o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou, em Lucas capítulo 7, versículo 46, aquele que ouve a sua voz e as pratica, será semelhante a um homem que construiu a sua casa em cima da rocha. Então, irmãos, se você quer estar firme, se você quer fazer a vontade de Deus, se você é um discípulo de Cristo, você deve ouvir a voz do Senhor e praticar a sua vontade, não a sua mesma, mas a vontade de Deus, para que assim você possa estar firme e pronto a fazer aquela que é a boa vontade do nosso Deus. Ainda no versículo 3, Davi traz outra verdade, porque de acordo com ele o pecado acaba sendo disseminado pela boca do homem. O pecado ele acaba sendo disseminado pela boca do homem. Versículo 3. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. Na verdade, Davi está apresentando as ideias aqui de uma forma muito progressiva. Lembre-se que ele está meditando sobre os ímpios, lembre-se que ele está meditando sobre o caráter do iníquo. Então, em primeiro momento, o iníquo ele ouve a voz da transgressão. Por sua vez, ele cede às influências, às motivações pecaminosas, quando essa mesma voz elogia as suas práticas ruins. E aqui, uma vez que ele está praticando o pecado, ele passa a disseminar o pecado, ele passa a transmitir o pecado para outras pessoas. Então a ideia aqui é muito simples, porque trata da disseminação ou da promoção do pecado. Os homens, eles não somente pecam, mas levam outros a pecar. E essa seria a ideia principal de Davi nesse versículo 3. E a prática do mal, irmãos, é a melhor propaganda que o pecado pode ter. Na verdade, o homem, ele naturalmente é um grande outdoor
infelizmente, do pecado, né? O homem é a principal propaganda do próprio pecado. Talvez nós não percebemos, irmãos, mas por meio da nossa prática pecaminosa, nós podemos estar disseminando o pecado. E eu vejo isso de forma muito simples. Por exemplo, aqui em casa, eu posso ver eu disseminando o pecado quando eu percebo nos meus filhos as mesmas práticas pecaminosas que eu possuo. De vez em quando eu me surpreendo ao ver os meus filhos falando exatamente como eu, ao ver os meus filhos fazendo algumas coisas que eu gostaria de estar mudando. Então isso não é bom, irmãos. Isso na verdade demonstra a nossa derrota. Quando nós percebemos que as pessoas estão reagindo como nós, quando nós percebemos que as pessoas estão fazendo as mesmas coisas ruins que nós estamos fazendo, isso é uma grande derrota para nós. Porque, infelizmente, nós estamos, em vez de eliminar o pecado em nossas vidas, nós estamos, na verdade, o propagando. Nós estamos aumentando, nós estamos disseminando a prática do mal. E, irmãos, infelizmente, quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo exatamente ao contrário do que o Senhor Jesus Cristo espera de nós. Porque, meus irmãos, nós devemos ser aqueles que anunciam a verdade, que vivem na prática da verdade, que demonstram um comportamento santo, que levam as pessoas a buscar Jesus, que levam as pessoas a trazerem a santidade para a sua vida. Nós não devemos ser aqueles, irmãos, que irão espalhar o pecado. E talvez você se pergunte, mas pastor, será que realmente eu estou espalhando o pecado? Sim, porque se você faz algo que não é bom, se você faz algo contrário à vontade de Deus, e por sua vez outras pessoas acabam testemunhando isso, queiram ou não queira, elas irão seguir o seu exemplo. E se você traz algum exemplo ruim, se você motiva as pessoas a fazer algo pecaminoso que você tem feito, certamente você não estará cumprindo o propósito de Deus. Pelo contrário, você estará ajudando a compartilhar, a espalhar o pecado por esse mundo. E quem sabe até mesmo dentro do seu próprio lar, como algumas vezes tem acontecido comigo. Então o que nós devemos fazer? Nós devemos eliminar essas práticas ruins da nossa vida. Nós devemos, irmãos, rejeitar qualquer possibilidade de que o pecado venha nos dominar, que venha falar aos nossos corações, porque somente dessa forma nós conseguiremos vencer o nosso próprio pecado e cortar o mal pela raiz. Porque a partir do momento que você começar a demonstrar bons exemplos, demonstrar boas atitudes, o ambiente em que você mora naturalmente irá mudar também. As pessoas que estão ao seu redor, elas se sentirão motivadas, aí sim, a fazer aquilo que você está fazendo, porque é bom, porque é agradável a Deus. E, irmãos, devemos realmente tomar muito cuidado com isso, porque quando você permite que a voz da transgressão fale ao seu coração e você constantemente está cedendo a essa voz, está fazendo, atendendo a sua vontade, logo você se verá dominado por essa voz. Porque a ideia aqui, como apresentada por Davi, é que o pecado ele passa a dominar a boca do homem. Mas de acordo com o apóstolo Paulo, no texto de Romanos, capítulo 3, dos versículos de 10 a 18, nós iremos perceber que o pecado, ele na verdade não domina apenas a boca do homem, mas acaba dominando o próprio corpo. Então veja comigo rapidamente, marque aí o texto de Salmos 36, mas abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, e vamos ler dos versículos de 10 a 18. Romanos capítulo 3, versículos de 10 a 18. Pois diz o seguinte, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Paulo está trazendo a mesma ideia que Davi estava trazendo a respeito da corrupção humana, né? E no versículo 12, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, ela está cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue, e nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos.
Perceba, irmãos, que os versículos 17 e 18 aqui, eles trazem, trazem a ideia de contentamento, porque os homens, eles abandonam o caminho da paz voluntariamente e passam, a partir daí, a demonstrar toda a falta de temor, impossibilitando Deus de trabalhar em suas vidas. E isso, irmãos, o objetivo de perder o temor a Deus, o objetivo de deixar de fazer a vontade de Deus, é para que possa permanecer na prática do pecado, assim como Davi já tem nos orientado nesse mesmo salmo. E este é o mesmo pensamento de Davi na continuação do versículo 3, no versículo 4, desculpe, porque ele vai dizer o seguinte: no seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se despega do mal. Então, o pecador, ao ouvir a voz da transgressão, ao ceder à influência pecaminosa do seu coração, ele logo passa a perceber, ele logo passa a ignorar, desculpe, a voz de Deus, ele passa a ignorar a palavra do Senhor, porque o seu desejo, a partir de então, é fazer a sua vontade. Ele fica no caminho do mal, ele não se desapega à prática ruim. E aí, irmãos, isso já demonstra que ele realmente está dominado pelo pecado. Isso realmente demonstra que ele foi escravizado, ele está escravizado pelo pecado. Talvez seja por esse motivo, irmãos, que é tão difícil para que alguns abandonem certos pecados em sua vida. Talvez seja por esse motivo que algumas pessoas possuem sérias dificuldades para abandonar uma vida de transgressões, porque eles estão dominados do pé à cabeça, literalmente, do pé à cabeça, e não somente a parte externa, mas principalmente a parte interna foi dominada pelo pecado e o mal da transgressão. É por esse motivo que a última verdade a respeito dessa natureza pecaminosa, a respeito do pecado do homem, Davi, no versículo 4, ele vai dizer que o homem ele passa a ser totalmente dominado pelo mal, porque ele não quer e nem deseja fazer o bem. Ele passa a ser dominado pelo mal, porque ele não quer e nem deseja fazer o bem. Eu não sei, irmãos, se vocês perceberam, mas Davi ele está falando de uma forma muito progressiva aqui, né? Porque primeiro ele apresenta o homem como aquele que é influenciado pelo pecado, logo esse mesmo homem ele se torna influenciador para que outros pequem. Agora Davi ele traz a imagem do homem como aquele que arquiteta o pecado, ou seja, aquele que maquina o mal. E isso, irmãos, destrói qualquer tentativa da parte dos homens de provar a inocência diante de Deus, porque eles são injustificáveis. Porque aqui ele não é mais manipulado pelo pecado, mas ele é o autor do pecado. E aí nós podemos compreender o porquê Deus ele foi tão severo com Adão e Eva quando eles trouxeram o pecado ao mundo. Porque eles não apenas cederam às influências de Satanás, eles não apenas ouviram a voz da transgressão que foi trazida aí pela serpente, mas em seus corações eles desejaram o mal, eles maquinaram o mal. Porque tudo aquilo aconteceu porque Eva, assim como Adão, eles planejaram fazer, eles planejaram desobedecer à vontade de Deus. E meus irmãos, nós devemos reconhecer que por muitas vezes nós fazemos o mesmo. Nós não apenas cedemos à influência pecaminosa, seja por parte de Satanás ou por homens deste mundo, mas nós desejamos o mal, nós queremos fazer o mal. E certamente, irmãos, o Deus Todo-Poderoso, que sonda mentes e corações, ele sabe exatamente discernir aquilo que realmente acontece em nosso ser. Ele sabe discernir aquilo que acontece em nossos corações. É por esse motivo que não há homem justificável diante de Deus, porque todos nós somos culpados, porque todos nós pecamos contra o Senhor. E é por esse motivo, irmãos, que infelizmente a humanidade está sendo condenada ao inferno. Mas para você e eu, e para todos aqueles que realmente se arrependem nos seus pecados, que não querem mais viver na prática do mal, para aqueles que querem abandonar uma vida de erros, ainda há esperança. Porque assim como foi colocado no início desse devocional, o tema é a bondade de Deus em favor dos pecadores.
Meus irmãos, Deus teria todo o direito de condenar a humanidade por causa do seu pecado, por causa das suas práticas ruins. Mas esse mesmo Deus que está disposto sim a condenar a humanidade, ele também está disposto a nos resgatar. E é para esse motivo que nós devemos nos atentar. Porque Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Nós podemos sim mudar a nossa história através do Senhor Jesus Cristo, porque Deus, ao enviar o seu Filho Jesus Cristo a este mundo, ele na verdade estava abrindo o caminho, estava nos dando a possibilidade para que pudéssemos transformar a nossa vida, para que pudéssemos deixar de ser dominados pelo pecado e viver livres. E é sobre essa bondade que Davi ele passa a tratar a partir do versículo 5. Pois no versículo 5 ele vai dizer o seguinte, irmãos: a tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens. A tua fidelidade, a tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preserva os homens e os animais. Meus irmãos, a bondade de Deus para com os pecadores. É isso que Davi está tratando a partir desses versículos. Porque ele está apresentando, irmãos, nesse Salmo 36, uma verdade muito especial. Porque mesmo sendo a condição dos pecadores deplorável, por causa do poder que o pecado exerce sobre as suas vidas, ainda assim, Deus ele se mostra gracioso para com todos os homens. Essa seria a verdade que Davi estaria tentando transmitir para nós nesses versículos. E isso me faz lembrar muito aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensina em Lucas capítulo 6, versículo 32. Porque ao tratar sobre a questão do amor ao próximo com seus discípulos, o Senhor Jesus Cristo ele lançou algumas perguntas. A primeira delas seria a seguinte: se amais o que vos amam, que proveitos ou que recompensa tereis? Se amais aqueles que vos amam, qual a vossa recompensa? A segunda pergunta é muito parecida com essa. Se fizerdes o bem àqueles que vos fazem o bem, qual é a sua recompensa? Então, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, neste momento, estaria ensinando aos seus discípulos que mesmo aqueles que são considerados indignos, que são considerados pecadores, ainda assim merecem compaixão. E, irmãos, certamente Deus estaria abrindo o precedente para que os seus discípulos fizessem o mesmo para com seus inimigos e todos aqueles que precisam. Até porque o Senhor Jesus Cristo, nesse mesmo texto de Lucas capítulo 6, ele finaliza suas ideias a esse respeito dizendo o seguinte: sede misericordioso, como também é misericordioso o vosso Pai Celeste. A bondade de Deus para com os pecadores, irmãos, ela é real. E nós podemos ver isso de uma forma muito clara através desse Salmo 36. Porque em primeiro momento, Davi ele diz que nós somos preservados pela bondade de Deus. Nós, pecadores, nós somos preservados pela bondade de Deus. Essa é a ideia que ele deixa muito claro aqui nos versículos 5 e 6. Eu vou ler mais uma vez para que a ideia fique mais concentrada aí, né? A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens, a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preserva os homens e os animais. Davi realmente estava admirado pela bondade de Deus. E eu creio, irmãos, que a sua admiração esteja realmente relacionada ao fato de Deus não punir aqueles que merecem, de Deus não punir aqueles que merecem. E a ideia aqui, irmãos, não é que Deus seja injusto ou até mesmo conivente com o nosso erro, com o nosso pecado. Mas o que Davi estava tentando transmitir, o que Davi está demonstrando para nós, é que Deus ele estende o julgamento. Que Deus ele é longânimo, que ele dá tempo para que o homem possa se arrepender. E isso me faz lembrar as palavras do profeta Jeremias, em Lamentações capítulo 3, versículo 22, quando ele afirma que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E essa infinitude da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, é o que pode ser visto através das palavras de Davi nesses versículos. Porque ele diz aqui que a bondade de Deus, ela chega até os céus. Ele estaria dizendo, olha, a bondade de Deus é grande, né? É enorme, é infinita.
E assim é, irmãos, porque ao meditar sobre aquela que é a nossa realidade, nós devemos considerar que Deus ele é extremamente misericordioso, ele é gracioso, ele é bondoso conosco, porque Deus ele poderia nos consumir sim. Deus poderia nos condenar imediatamente, mas ainda assim ele não faz, porque ele é bom, porque ele quer preservar o homem, ele não quer o destruir. Essa é a vontade de Deus, ele quer o preservar, mas não quer destruir. Irmãos, e perceba que, de acordo com Davi, a bondade de Deus está associada à sua fidelidade, ou seja, Deus não é bom somente porque Ele é bom, mas porque Deus ele prometeu que seria bom. Em textos como Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, nós podemos ver isso claramente. Porque esse versículo diz o seguinte: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, ele é Deus fiel, que guarda aliança e misericórdia até 1000 gerações as que o amam e cumpre os seus mandamentos. E eu creio que foi baseada nessa verdade, eu creio que foi baseado nessa promessa, que Davi inspirou toda a sua confiança em Salmos 23, versículo 6, quando ele diz: Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Ah, meus irmãos, como é bom depender da bondade de Deus. Como é bom saber que nós não seremos consumidos por causa dos nossos pecados, mas que por meio da sua bondade o Senhor irá nos preservar e até mesmo dará tempo para aqueles que ainda estão na prática do mal, para que possam se arrepender, porque o desejo do Senhor é salvar todos os homens, não condená-los ao inferno. O Senhor mesmo diz que ele não tem prazer na morte do ímpio. Pelo contrário, ele quer que esse mesmo ímpio se arrependa para que possa viver. E louvado seja Deus por ter enviado o seu Filho Jesus Cristo, porque é através de Jesus que as nossas ações ruins, que os nossos pecados foram perdoados. Jesus ele nos cobriu com a sua justiça. A nós foi imputada a justiça de Cristo, e é por esse motivo que nós podemos ter a certeza de uma vida eterna, apesar de ainda estarmos habitando numa natureza pecaminosa. E isso certamente demonstra a bondade de Deus para com todos nós, irmãos. Por sua vez, a próxima verdade que Davi apresenta sobre a bondade de Deus é que todos nós dependemos da bondade de Deus. Versículos 7 a 9. Versículos 7 a 9. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se de abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhe dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz nós vemos a luz. Em primeiro momento, irmãos, Davi, ele meditou sobre a natureza corrupta e pecaminosa de todos os homens. E aí ele percebe que o homem realmente não é bom, que o homem é ruim, que ele está e pratica o mal. E irmãos, nesse interim ele começa a meditar sobre a bondade de Deus e percebe que os homens ruins, os homens maus, eles não são consumidos justamente por causa da bondade de Deus, porque a bondade de Deus os preserva. E ao meditar ainda mais, ao refletir ainda mais sobre essa ideia, Davi se apercebe que, na verdade, todos nós dependemos de Deus e da sua bondade. E é exatamente isso que ele está trazendo para nós nesses versículos. Em primeiro momento, em vista aqui, Davi ele chegou a refletir, refletindo sobre isso, ele está valorizando a bondade de Deus. Porque perceba que no início do versículo 7 ele diz que a bondade de Deus ela é preciosa. E, irmãos, Davi foi alguém que aprendeu, de fato, que a bondade de Deus tem muito valor. Porque lembre-se que o mesmo Davi, que está nesse momento meditando sobre a prática ruim dos homens iníquos, foi o mesmo Davi que praticou a iniquidade. E na história de Davi nós podemos perceber que ele cedeu às mesmas influências pecaminosas do seu coração. Porque lembre-se que, principalmente na ocasião do seu adultério com Batseba, ele ouviu a voz da transgressão. Ele cedeu aos elogios, às influências do seu pecado. Ele se deixou entregar, ele pecou, ele adulterou. Ele trouxe para si sérias consequências e ele sabia que ele seria punido por Deus, seria disciplinado por Deus. Ele sabia que poderia perder a sua vida por causa desse pecado. Mas, irmãos, como nós sabemos, Deus foi misericordioso com Davi. Deus estendeu a sua bondade, a sua longanimidade em favor do seu servo. E é por esse motivo que ele não foi consumido. Então Davi sabia
quão preciosa era a bondade de Deus na sua vida. E será que nós realmente reconhecemos este grande valor? Será, irmãos, que nós conseguimos perceber que a bondade de Deus é o fato de nós não sermos consumidos, que a bondade de Deus é que nos traz oportunidades para que possamos nos arrepender? Será que realmente entendemos isso? Será que nós valorizamos a bondade de Deus em enviar o seu Filho Jesus Cristo a este mundo para que nós pudéssemos ser perdoados de nossos constantes pecados? Meus irmãos, a melhor forma de valorizar a bondade de Deus, de realmente demonstrar que ela tem valor em nossas vidas, é praticando a vontade do Senhor, obedecendo a sua palavra, porque é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Por sua vez, Davi, ele diz que a bondade de Deus, ela é tão agradável que leva os homens a buscarem proteção debaixo dela. E essa é a imagem, inclusive, que o Senhor Jesus Cristo trouxe para nós em Lucas capítulo 13, versículo 34, quando ele diz a Jerusalém: ó Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir vocês debaixo das minhas asas. E, irmãos, a ideia aqui é que Deus, através da sua bondade, ela nos traz proteção. E proteção aqui não está relacionada apenas aos perigos da vida, mas também está relacionada aos perigos do próprio pecado. Porque lembre-se que o pecado ele tenta falar no nosso coração. Ele tenta nos influenciar, ele tenta nos motivar, ele tenta nos dominar. E ao correr para debaixo da proteção de Deus, certamente nós estaremos seguros. Eu guardo no meu coração a tua palavra, para que eu não possa pecar contra ti. Essa seria mais ou menos a ideia que Davi está transmitindo para nós, de que ao buscar o Senhor você estará protegido do seu próprio pecado. Ao se atentar à voz de Deus, ao buscar a sua proteção, você estará livre da influência do pecado. E é isso que nós devemos fazer nessa manhã. Nós devemos buscar o Senhor como a nossa proteção para o próprio pecado, para o nosso próprio pecado. Porque somente assim, irmãos, iremos nos livrar das práticas pecaminosas de uma vez por todas. E aí, nessa sessão, Davi, ele finaliza dizendo que Deus, por meio da sua bondade, ele supre todas as nossas necessidades. Primeiro, as necessidades materiais, como está sendo colocado aqui, porque Deus, ele traz fartura à nossa casa e devemos reconhecer que aquilo que temos é unicamente pela bondade de Deus. Ele também traz aquilo que é de beber, e aí remete à ideia de Mateus capítulo 6, que o Senhor promete nos dar o que comer, o que beber, o que vestir. Mas também, irmãos, eu creio que essa necessidade sendo suprida por Deus também diz respeito à nossa própria vida. Porque, como ele bem diz no versículo 9, o Senhor é o manancial de vida. O Senhor é o nosso manancial de vida. Ah, meus irmãos, ao ir até Jesus Cristo, ao buscá-lo como seu Senhor e Salvador, certamente a nossa maior necessidade será suprida. E a nossa maior necessidade é a própria vida. Porque como pecadores que somos, nós estaríamos destinados à morte, nós estaríamos destinados ao inferno, ao lago de fogo e enxofre. E irmãos, o Senhor Jesus Cristo é o único meio pelo qual o homem pode se livrar deste caminho, deste rumo, que infelizmente os nossos próprios pecados nos levam. Então, irmãos, se há alguém aqui, se alguém que ouve essa mensagem, que ainda não recebeu a Jesus como seu Salvador, você precisa desesperadamente ir até o manancial de vida, para que você possa ter vida, para que você viva eternamente ao lado de Deus. E ao mesmo tempo se ver livre desse pecado que aflige a sua vida, que atormenta a sua vida. E é bom que você se atente a isso, até porque aqueles que rejeitam o manancial de vida têm um destino muito ruim, têm um futuro muito ruim. Isso, por exemplo, é o que nos diz o texto de João, capítulo 3. Abra rapidamente aí. Já estamos concluindo as nossas ideias, tá bom? Mas abra sua Bíblia em João, capítulo 3. E vamos ler a partir do versículo 19, João capítulo 3. Vamos ler do versículo 18, irmãos. Desculpe, João capítulo 3, versículo 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo,
E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem árridas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E aí eu peço para que você volte comigo para Salmos 36, porque veja o que Davi vai dizer no final do versículo 9. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz nós vemos a luz. A única forma de você se livrar do seu pecado, a única forma de você se livrar da consequência do pecado e da condenação eterna, é ir até o manancial da vida. É se aproximar da luz para que você possa ter luz, para que você possa ver a luz. Caso contrário, você continuará, infelizmente, dentro da mesma realidade que Davi apresentou inicialmente. Dominado, preso, escravizado pelo pecado, que certamente te levará à morte e morte eterna. É por esse motivo que Davi finaliza as suas indagações, os seus pensamentos com uma oração. Em primeiro momento, no versículo 10, ele ora a Deus pedindo as suas bênçãos, pedindo para que a sua bondade continue favorecendo aos homens. Pois ele diz, continua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. O que Davi está pedindo aqui, irmãos, é algo simples. Ele está pedindo apenas para que a bondade de Deus continue o favorecendo. E a bondade pode até mesmo ser demonstrada aqui pelo fato de ele vencer os seus inimigos, porque essa é a ideia do versículo 11. E, irmãos, de fato, essa deve ser a nossa oração. Senhor, continue nos favorecendo. Senhor, continue demonstrando bondade para conosco, até porque nós dependemos dessa bondade para viver. Nós dependemos da bondade de Deus para vencer os nossos inimigos. Mas no final do versículo 12, ou na verdade no versículo 12, Davi ele traz uma questão interessante, pois ele vai dizer, tombaram os obreiros da iniquidade. E os obreiros traz a ideia daqueles que servem a iniquidade, daqueles que propagam a iniquidade, daqueles que se deixam manipular, mas que também manipulam outras pessoas por meio da iniquidade. Estes serão derruídos e já não poderão se levantar. Então, a recomendação final é para você, que infelizmente ainda não recebeu Jesus como seu Salvador. Você está dominado pelo pecado, você já nasceu no pecado, você será condenado por esse mesmo pecado. E por mais que você possa tentar se justificar, por mais que a voz da transgressão tente mostrar para você que aquilo que você faz é bom, de acordo com a palavra do Senhor, você está transgredindo as suas leis. E a transgressão da lei é pecado. E a consequência do pecado é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Só que essa morte não é apenas morte física, mas uma morte espiritual, onde você será separado eternamente da presença de Deus, sendo lançado num lago de fogo e enxofre. Então, se você entende essa verdade, se você não quer que isso lhe aconteça, você desesperadamente, o mais rápido possível, você precisa ir até o manancial de vida, Jesus Cristo. Porque Ele é a luz. E através da sua luz, você verá a luz, para que você não somente possa se perceber dos seus pecados, mas que também possa se livrar dele e das consequências. E aí sim, você estará livre para poder viver e fazer a vontade de Deus e, ao mesmo tempo, receber as suas promessas de bênçãos eternas, das quais resultará em uma vida inteira ao seu lado. Então, eu espero que você confie nessa palavra, eu espero que você medite sobre isso, eu espero que você realmente acredite que essa é a verdade, para que assim você possa realmente receber a salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Quanto a nós, irmãos, que o Senhor continue nos abençoando com a sua bondade e que nós possamos continuar valorizando essa mesma bondade da qual nós dependemos para viver. Essa, irmãos, é a palavra que tenho essa manhã. E vamos finalizar o nosso tempo com uma oração, agradecendo a Deus por aquilo que Ele falou aos nossos corações. Oremos. Nosso querido e bondoso Deus, nós dependemos da Tua bondade e nós te agradecemos, porque ainda sendo pecadores, o Senhor nos tem abençoado, o Senhor tem nos favorecido.
E eu te peço, ó Deus, para que o Senhor continue a falar aos nossos corações, que o Senhor continue, através do teu Espírito, convencer todos aqueles que estão dominados e presos em seus pecados, para que eles também possam desfrutar das bênçãos eternas das quais o Senhor tem nos prometido. Essa é a oração que eu faço, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe, irmãos, e até a próxima.